Bom, pessoal, dando sequência ao nosso estudo, agora eu vou falar um pouquinho na parte de radiciação, tá? Que refere-se à raiz quadrada, raiz cúbica e por aí vai. Então, o que significa a raiz de um número? A raiz, ela é a operação que é oposta da potência. Assim como, por exemplo, dividir é o oposto do vezes, o menos é o oposto do mais, a raiz é o oposto da potência, tá bom? Então, quando eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 9. O que isso significa? Significa que eu tenho que descobrir qual é o número que, quando eu elevo ao quadrado, o resultado vai ser 9. Tá bom? Nesse caso, o resultado, a resposta é 3. Por que é 3, professor? Porque observe que quando eu faço 3 ao quadrado, ou seja, quando eu faço 3 vezes 3, o resultado disso vai dar 9. Então, fecha o número que eu preciso. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada, ou melhor, a raiz cúbica, para mostrar para vocês a diferença. Se eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica do 8. O que significa a raiz cúbica? Significa qual é o número que, quando eu elevo ao cubo, o resultado vai ser 8. Ou seja, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque aqui é uma raiz cúbica. E o resultado dessa multiplicação vai ser 8. Bem, esse número é o 2. Porque observe, quando eu faço 2 vezes 2 e vezes 2, bem, 2 vezes 2, isso daqui é 4. 4 vezes 2, isso daqui é 8. Então, ele fecha o resultado que eu preciso. E, portanto, a raiz cúbica, a raiz de índice 3 do 8, tem como resultado o 2. Então, a raiz é assim, a gente vai meio que por tentativa, tá? Para descobrir qual é o número que corresponde àquele resultado. Bem, pensando aqui em alguns exemplos envolvendo números negativos, tá? Que é o que a gente está vendo de mais diferente aqui. Acompanhe comigo o raciocínio. Ó. Primeiro eu tenho a raiz do 64. Observe que aqui não tem nenhum número, tá? Quando aqui não tem nenhum número, subentende-se que tem um 2 escondidinho, tá? Quando é raiz quadrada, não precisa se colocar nenhum número, tá? Quando aparece nenhum número, a gente sabe que é o 2. Bem, qual é a raiz do 64? Tem que pensar. Qual é o número que, quando eu faço vezes ele mesmo, o resultado vai dar 64? Que número é esse? Ah, esse número é o 8. Pois quando eu faço 8 vezes 8, é 64. Ou seja, quando eu faço 8 ao quadrado, isso daqui é 64. E, portanto, a raiz do 64, a resposta disso daqui vai ser 8. Pronto, acabou minha conta. Tranquilo? Próximo. Agora eu tenho uma raiz cúbica. Raiz cúbica do 27. Então, agora eu tenho que pensar o seguinte, ó. Qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo um total de 1, 2, 3 vezes, porque aqui o índice é 3, o resultado disso vai dar 27. Que número será que é esse? Ah, esse número é o 3. Por que é o 3, professor? Porque observe, quando eu faço 3 vezes 3 e vezes 3, bem, 3 vezes 3, isso daqui é 9. 9 vezes 3, isso daqui fecha o 27. Então, a raiz cúbica do 27 ela tem que ser o 3. Pronto, já acabou. Tranquilo? E agora um pouquinho diferente. A raiz cúbica do negativo 8. Bem, qual é a raiz cúbica do negativo 8? A lógica é a mesma, tá? Eu tenho que pensar um número que, quando eu multiplico por ele mesmo 3 vezes, o resultado vai dar negativo 8, tá bom? E nós já sabemos, pelo exemplo anterior, que quando eu faço 2 vezes 2 vezes 2, fecha 8. Só que se eu deixo o 2 normal, desse jeito aqui, ele fica 8 positivo. E eu não quero 8 positivo, eu quero 8 negativo. Então, isso significa que, ao invés de usar o 2 positivo, eu vou ter que usar o 2 negativo. Porque daí eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza, fechou. Vamos ver o sinal. Menos com menos é mais. Mais que deu aqui, com menos que tem aqui, mais com menos é menos. E aí ele fica negativo o 8. E fecha o resultado que eu preciso. Portanto, a raiz cúbica do menos 8, ela é o negativo 2. Mais um exemplo aqui que eu esqueci de colocar. E se eu tivesse assim, ó, uma raiz quadrada de negativo 16, por exemplo? Como é que eu resolvo isso, professor? Ó, observe que, como é uma raiz quadrada, eu tenho que pensar um número que, quando eu multiplico por ele mesmo 2 vezes, o resultado vai dar menos 16, certo? Bem, quando eu faço 4 vezes 4, ele fecha 16, né? Beleza, só que aqui dá 16 positivo, então não fechou.
Vamos experimentar colocar um negativo, ver o que acontece. Menos 4 vezes menos 4. Quando eu multiplico, ó, 4 vezes 4 é 16, beleza. Menos com menos é mais e não menos. Então ele não fechou o sinal também. Então, nem com o 4 positivo e nem com o 4 negativo eu consigo chegar nesse resultado. Ah, professor, mas eu podia colocar um positivo e um negativo. Bem, tu até pode. 4 vezes 4 é 16, menos com mais é menos, até fecha. Só que daí não é o mesmo número. Eu preciso que seja o mesmo número nos dois. E 4 positivo e 4 negativo são números diferentes. Então não resolve o meu problema. Ou seja, se nem com o 4 positivo deu certo, nem com o 4 negativo deu certo, quer dizer que não existe solução, não tem número que vai dar certo. Então a gente coloca assim, ó, um E virado ao contrário, com um risco. É o símbolo matemático para não existe. Tu pode até escrever se preferir, tá? Não existe. Então aí só existe raiz quando o meu número ele for raiz quadrada, tá? Quando o número aqui ele for positivo. Se aqui for negativo, não vai dar certo. Só vai dar certo se a raiz for de índice ímpar, tá bom? Beleza? Na dúvida, tu vai testando, como eu fiz aqui, que tu vai conseguir chegar à conclusão correta. Beleza? Então é isso nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí, por que precisar. Um bom estudo para vocês e um forte abraço. Até mais!